enquanto o pessoal coloca a apresentação para funcionar. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite da ACI. É um prazer estar aqui hoje, nesse aniversário. E outro engenheiro mecânico aqui, né? 2 engenheiros mecânicos. E aí eu vou contar um pouquinho, já que o Oscar contou, por que ele não ficou na engenharia. Eu vou contar porque eu fiquei, eu acho que é bacana, o contraponto aqui, interessante. Eu fiz estágio na GM como engenheiro mecânico, né, estudante de engenharia mecânica, e teve um evento um dia que me pegou. Né? Bom, eu tentei aproveitar o estágio de todas as maneiras, conhecer a empresa de todas as formas que eu podia, mas teve um negócio que sempre me pegou quando eu passava por ali, né, um lugar dentro da GM, que era a fábrica de protótipos. Ela fica ali na Avenida dos Estados, em São Caetano do Sul, e é ali que a gente monta o carro antes do carro existir na linha de produção. Agora os processos até mudaram um pouco, está um pouco diferente, a gente até monta os protótipos na linha, mas antigamente era assim, era uma fábrica de protótipos. Então ali a gente tinha a chance de ver os carros antes deles existirem na linha. Então era um negócio fantástico. Além disso, a gente via carros que às vezes vinham da Opel, dos Estados Unidos, coisas estavam sendo testadas aqui, modificadas, e a gente tinha a chance de aproveitar isso como um primeiro, né, ver primeiro do que todos, né? Ver os carros antes de todos era muito legal, mas o negócio que me pegou foi o dia que eu vi o mecânico, né, o técnico, montando um dos veículos e ele estava apertando a porca da roda do carro com um torquímetro. Eu falei, opa, aqui o negócio é sério. Porque a gente estava acostumado a ver o mecânico na rua apertando, né, subindo em cima da chave de roda, certo? Sem torque nenhum, sem controle nenhum. E aquele negócio, para mim, falou, pô, isso aqui é engenharia, isso aqui é um negócio bacana, isso aqui é carro, então aquilo me pegou. E foi por isso que eu acabei ficando na indústria. O curioso é que eu acabei, talvez, empreendendo um pouco dentro, porque eu não fiquei na área de engenharia o tempo todo. E lá dentro eu fiz um pouco de tudo. Hoje sou engenheiro, estou fazendo um trabalho na área de relações governamentais. Muito do que eu faço, eu me apoio também no que eu aprendi lá atrás, porque conhecer uma empresa de automóveis tem muito a ver com conhecer como que faz para projetar um carro, como que faz para produzir um carro. Então, isso tudo eu trago com a bagagem. Né? Bom, depois dessa introdução, o tempo para o time aqui também organizar, eu vou falar um pouquinho sobre eletromobilidade, né? E sobre os desafios e as oportunidades. Eu pensei em começar falando, vou fazer um teste aqui, sobre o mercado dos veículos elétricos. Né? Como que está se desenvolvendo no Brasil e no mundo? Por que isso? Né? Porque esse gráfico aqui mostra para a gente, né? O mundo está mudando. A eletromobilidade vai chegar mais cedo ou mais tarde. A gente pode ter mercados um pouquinho mais rápidos, outros mais lentos. Mas olha que interessante, né? Esse gráfico ele tem a ideia de mostrar para a gente o seguinte. Os mercados mais desenvolvidos, o número aqui vai até a metade de 2021, já estão chegando em 25% das suas vendas com veículos elétricos. A gente está falando aqui de mercados como Alemanha, Reino Unido, França, China e Coreia. E até o pacote Europa também está ali dentro, entre 20% e 25%. Isso aqui é vendas reais, né, já está acontecendo. E olha só que interessante, isso acontece a partir de 2019, né, esse crescimento significativo. Né, vários motivos, mas tem regulamentação que vai apertando, relativa à emissão de gases de efeito estufa, tem a própria tecnologia que está sendo desenvolvida, o interesse dos consumidores, mas olha só que interessante, outros mercados estão chegando atrás, o pacotinho do meio aqui. Deixa eu ver. Deve ter um laser aqui, ó. Aqui, esse pacotinho do meio. A gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de Canadá. A média mundial está ali no meio, entre 15% e 10%. E tem alguns países que estão mais para trás. Então a gente tem aqui o pacotinho de Austrália, Índia, Ásia e o resto do mundo. Aqui inclui o Brasil aqui dentro, nesse gráfico, nesse modelo aqui de informação. Apenas para referência, né, o Brasil está com 0,4% de participação ainda, por várias razões. Né? Primeiro ponto é a disponibilidade de produto. A gente ainda não tinha muito produto aqui. Né? Pegar aqui 2021, 2020, poucos veículos elétricos, puramente elétricos à venda no mercado brasileiro. E aqui
o que aconteceu então de fato no Brasil? Mas vamos olhar os números. São números mais tímidos mesmo, mas o crescimento ele vai cada vez subindo, né? Então, olha que interessante, em 2020, 800 veículos, depois já pulou para 2.800 veículos. E o ano passado a gente fechou com 8.400. É muito pouco perto do mercado de 2 milhões de veículos, mas essa curva ela acontece dessa forma no mundo inteiro. 2023, eu não puxei o número projetado aqui já está acho que em 7 mil, a gente está em agosto fechado e a gente acho que já está em 7 mil veículos. É importante ter esse número na nossa frente para a gente entender. Bom, é muito pouco, mas ele cresce rápido, como qualquer tecnologia que chega. Agora vamos falar das projeções, né? Então, dali para frente, o que o mundo está olhando? Então, aqui é a projeção mundial de vendas de veículos elétricos. E esse chart, ele não tem muita ideia de mostrar qual é o número, porque todo mundo quer saber qual é o número, né? Mas a ideia é mostrar o seguinte, olha que bacana, né? São 3 estimativas em 3 anos distintos, do mesmo instituto. São essas curvinhas azuis aqui, ó. Todas elas sobem. Cada vez que o time se junta para fazer uma estimativa nova, a estimativa vem mais alta, e vem mais alta, e vem mais alta. Justamente porque juntam-se as informações de mercado, né? Quem lançou o carro agora, qual o valor que está chegando o veículo no mercado, investimentos que são anunciados pelas empresas, e essas coisas vão se somando. E as curvas vão sendo cada vez mais agressivas ali em termos da penetração. Olha que interessante, né? Eu circulei aqui 2030 para a gente ter uma referência, né? Então, os institutos aí estão falando que gira em torno de 40% no mercado global até 10%, de 10% a 40% em 2030. Se a gente esticar essa curva, os mais agressivos aqui falam em 70% em 2040. Quer dizer, a gente vai ter bastante carro elétrico por essa projeção desse instituto, que é a Bloomberg, no caso. Mas a mesma coisa acontece quando a gente olha os outros, né? Toda vez que a gente olha o mesmo instituto fazendo uma revisão dos números deles, os números crescem. Então, o número em si, eu não vou arriscar também, mas o importante é a gente saber como que isso está acontecendo, né? Como que esse fluxo e essa mudança acontece no mundo. E aí, qual é a projeção para o Brasil? Né? Qual é a mágica? Eu trouxe um número aqui para a gente olhar. E esse número se divide em 2 posições, né? Mas o número para 2030 no Brasil, do estudo que a GM contratou, entrega 10% de veículos elétricos no mercado para essa data. Só que esse estudo também não tem como afirmar, né? Ele trabalhou com o que ele tinha de informação. E ele falou, bom, num cenário otimista, a gente pode chegar até quase 20%. Num cenário pessimista, se não houver impulso, interesse, políticas públicas a favor, o mercado pode ser menor. Outros institutos também fizeram estudos mais no passado e estavam dando números ali de 5, 5,5, mas esse número nosso aqui é um pouquinho mais recente. Se a gente fizesse, esse estudo foi em 2021, se a gente fizesse ele hoje, eu tenho certeza que ele seria maior também. A mesma coisa acontece no Brasil. E aqui do lado eu coloquei um pouco do que o nosso consumidor fala. Né? O que o consumidor que está comprando carro hoje e que tem interesse em comprar carro, esse universo que a gente fez de pesquisa aqui é justamente nesse tipo de público, fala sobre carro elétrico. 86% desses consumidores já indicaram que tem interesse num carro elétrico. Lógico, se o carro elétrico tiver num preço que faz sentido. Quer dizer, a tecnologia já é entendida, de certa forma, e ela faz parte já de um conhecimento suficiente para eles dizerem, sim, tem interesse num carro elétrico. Talvez hoje eles não comprem, pelo custo, pelo valor, pelas condições de acesso e de infraestrutura. Mas o que é mais interessante é o seguinte, dos que compraram, vamos falar com esses caras que compraram, a gente hoje já tem mais de 400 Chevrolet Bolt rodando no Brasil. A gente pergunta para eles o seguinte, escuta, você compraria um carro a combustão de novo? Não, nenhum falou que compraria um carro a combustão de novo. É um caminho sem volta. Se a pessoa comprou, se adaptou à nova lógica de usar o carro elétrico, que muda um pouco a dinâmica, tem uma questão de costumes, a pessoa não quer voltar. E isso foram 100% de fato, não é um número inventado, isso que foi da pesquisa que a gente fez. Bom, e quais são então as oportunidades e desafios? Né? Eu vou falar um pouquinho de indústria aqui, vai ser um pouco meio diferente talvez da minha conversa, depois eu falo um pouco da GM, né? Depois a gente fala um pouquinho do que a GM está fazendo. O que acontece, né, com o mundo? Onde a gente está aterrissando hoje?
A gente está falando num mundo que passou por uma pandemia terrível, a pandemia trouxe dificuldades em todos os aspectos. Quando a gente fala em aspectos de negócio, os negócios fecharam. No momento que os negócios reabrem, eles reabrem com outras dificuldades, porque o fornecedor que fornecia eventualmente os microchips para a gente já não estavam mais fornecendo, migraram para a indústria de telefone celular, etc. Até eles retomarem essa produção, tudo isso levou tempo. A gente tem as discussões sobre a agenda ambiental evoluindo, com mudanças políticas, geopolíticas no mundo, e o tema ambiental tomando cada vez mais corpo e parte presente, especialmente se a gente fala Europa, América do Norte. Isso foi realmente importante. E aí vem o conflito, né, na Europa, que traz também disrupções com relação à cadeia de fornecimento de energia, discussões sobre quem fornece o que para quem, devo comprar aqui perto de um país que é meu vizinho, meu amigo, ou vou continuar comprando de um que eu sofri durante a pandemia, né, ou que está envolvido nos temas do conflito e por aí afora. E tudo isso vem amarrado, os temas ambientais amarrados com a transição energética, né? E aqui as figurinhas são bem emblemáticas, né? A gente fala o seguinte, a mineração entra no tema de energia agora, né? Quer dizer, a gente fala de minerais estratégicos para a transição energética. A gente está falando que bateria faz parte do sistema de energia no futuro. Bom, tudo isso forma uma nova cadeia de valor, né? As empresas estão se reorganizando, os países têm olhado estrategicamente para isso, num contexto em que a base e o supply chain, né, a cadeia de fornecimentos é extremamente importante e valiosa, e eu tenho que escolher com muito cuidado para o meu futuro ser certo, né? E aí vamos olhar um pouco, então, nessa cadeia de valor nova que se constrói, a gente fala muito, sim, da bateria. Por quê? Hoje o custo de um carro elétrico depende em torno de 50% a 60% do custo da bateria. De fato, é um componente importantíssimo. E como que a América do Sul, e especialmente o Brasil, se apresenta dentro desse contexto, né? A barrinha azul aqui está pequenininho, né? Perdão, a barrinha verde aqui, o nome está pequenininho, mas tudo que é verdinho é Brasil. A gente está ali, entre os primeiros em reserva mundial desses componentes aqui, desses minérios. Manganês, níquel, grafite, nióbio. E quando a gente olha a América do Sul, a gente vê os cinzas aqui, ó, são Argentina e Chile, né? Quando a gente fala em lítio, quando a gente fala em cobre, a gente tem Chile e Peru, por exemplo. Isso aqui são números bem recentes, de 2022, né? Isso para dizer, bom, legal, temos minério, estamos explorando? Bom, sim, alguns deles a gente está, mas talvez não já na escala necessária para a gente fazer parte de um contexto mundial, de interesse, né, de cadeia de fornecimento pesada para o tema das baterias dos veículos elétricos. Então tem, primeiro, uma questão da gente, sim, fomentar extração, mas tem um negócio interessante, que é o seguinte, onde está sendo processado esses minérios no mundo, né? Se a gente olhar do lado direito aqui, as barrinhas mostram o processamento, a gente está vendo que ali é China, gente, não tem outro, pode procurar aqui as coresinhas, mas um ou outro ali tem algum outro país trabalhando no processamento. Mas é basicamente para a China. Esses metais vão para lá como minério e lá são transformados nos seus, vamos dizer assim, nas suas essências que vão de fato ser usadas para montar uma bateria, para fabricar uma bateria. Então tem uma oportunidade imensa nessa cadeia, né? Depois essas baterias, esses componentes são colocados num formato de células de bateria, e essas células vêm para serem montadas nos países. A montagem é fácil. A ponta da direita, que é a montagem, a gente sabe fazer. A ponta da esquerda, a gente sabe também, minério, extração, legal, o Brasil é um país importante nesse contexto. Porém, o meio, que é agregar valor para aquele minério, hoje tudo isso está sendo feito praticamente tudo na China. Então tem uma oportunidade imensa. A gente sabe, o governo brasileiro vem trabalhando, tem interesse, Ministério de Minas e Energia, trabalhando em ideias de políticas públicas para atrair esse investimento, mas é um investimento grande, pesado, precisa ter volume, precisa ter muita escala para isso acontecer. Mas vamos continuar explorando essa questão aqui para o Brasil, né? E o Brasil, não tenho como deixar de falar, né? A gente tem um potencial imenso quando a gente fala em eletrificação, porque a nossa matriz é extremamente limpa. A gente está falando de 85% hoje, né, de fontes renováveis na produção das energias no Brasil.
E o mundo está em torno de 24%. Então, quando, por exemplo, países que a gente viu lá atrás, né, a Europa, que já está em quase 30% de veículos elétricos, né, eles estão fazendo duas corridas. Eles estão fazendo uma corrida, para a indústria automobilística migrar para o carro elétrico e para o consumidor entender a importância, colocando políticas para esse lado, mas eles estão tendo que limpar a matriz energética também. E limpar a matriz energética não é simples. Você tem que construir fontes de geração que são renováveis. É eólica, é solar e outras atreladas aí que possam trazer a produção limpa. Porque senão a discussão que sempre se volta quando a gente fala de carro elétrico é o seguinte: legal, eu trago um carro que é limpo para a cidade, mas eu carrego na tomada e a geração é de carvão, como acontece talvez na China e muitos países da Europa. Então faz sentido isso? Não. Eu mudei de lugar, o lugar da poluição, né? A geração do gás de efeito estufa e da própria poluição. Mas você não resolveu o problema como um todo para o planeta, né? E acho que esses países todos que estão naquele gráfico, né? E aí a gente pode incluir Estados Unidos, podemos incluir todos. Eles estão correndo atrás também de limpar a matriz energética. A gente já larga com esse ponto, com esse daí no bolso, né? Já está resolvido. Porque quando a gente olha o crescimento da nossa matriz também, ela cresce e cresce com mais renovável. Então a gente projeta para 2032 uma matriz energética com 92% de renováveis. Então esse ponto a gente já está de certa forma resolvido. E qual que é a importância, então, de falar sobre isso, né, matriz energética? Exatamente pela pegada de carbono. Quer dizer, o que acontece, então, quando a gente fala na migração para o carro elétrico, né? Tem várias formas de medir essa pegada de carbono, né? Até hoje, a gente estava acostumado a ver isso aqui, ó, esse quadrinho aqui, o tanque à roda, né? É o que eu punha no tanque de combustível, rodava com o carro. O que o carro entrega de emissão de gás de efeito estufa? É uma medição um pouco mais, vamos dizer assim, fechada. O que está sendo discutido hoje para ser implementado no futuro aqui no Brasil, dentro do programa Rota 2030, é se expandir um pouco. Vamos lá, vamos até a produção do energético, né? E aí é a matriz que é chamada do poço à roda. E aí, qual que é a ideia? É você realmente medir a emissão dos gases de efeito estufa desde o momento que eu estou lá extraindo o petróleo ou iniciando a produção da energia, seja uma energia eólica, seja energia solar, o transporte para a refinaria, a emissão na refinaria, né, o transporte até chegar no posto e depois o uso no veículo. Essa parte continua igual. E, basicamente, qual que é o resultado disso, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui à esquerda, o que a gente fez aqui? A gente falou, bom, se o gasolina é o pior deles, de fato porque é um combustível fóssil, certo? Vamos entender como que os outros combustíveis se comportam com relação e as outras tecnologias, né, aplicadas no veículo se comportam com relação ao veículo a gasolina. Então, a base 100 é a gasolina, tá? Um veículo rodando a motor a combustão tradicional. Olha o que acontece, olha o carro elétrico aqui na ponta, né? O carro elétrico aqui na ponta, ele emite 12%, né? Quer dizer, 10 vezes a menos do que um veículo a gasolina. E aqui, esses números, eles consideram exatamente a nossa matriz energética. Então, ele já considera a condição real aqui da nossa produção de energia. E aí, vamos olhar os outros aqui só como referência. Vamos pegar aqui, ó, um carro a combustão flex, que é o que a gente tem mais rodando no Brasil hoje, né? Ele está aqui, ó, ele é muito melhor já do que um carro a gasolina. E aqui, como que a gente faz esse cálculo, né? Esse cálculo tem um padrão, né? Ele considera quanto que de fato se consome de gasolina e álcool no Brasil, porque muita gente tem carro flex, mas põe gasolina. Muita gente tem carro flex e talvez estando numa região em que o álcool é mais barato, faz sentido, ele põe álcool. Mas esse número gira em torno de 70 a 30. A maioria das pessoas ainda põe gasolina, né? Justamente por esse desequilíbrio, talvez, de valores, distribuição e custo, etc. Então, esse cálculo foi feito dessa forma. Mas vamos apertar essa curva. Quando entram outras tecnologias, né, dos veículos híbridos, por exemplo, a gasolina, né, ou vamos pegar um híbrido flex. Quando a gente entra, então, com a bateria e o motor elétrico no veículo híbrido, ele melhora a condição. Então, ele está aqui, ó, em torno de 56%, a metade, praticamente, de um veículo a gasolina puro. E vamos pegar o extremo. Mesmo um carro híbrido que rodar exclusivamente com etanol, ele ainda é o dobro de emissão de gases de CO2
do que um veículo a bateria. Então, isso tudo aqui é importante, né, da gente mencionar, porque muitas vezes a gente ouve e fala, né, ouve pessoas falando, estudos que aparecem, notícias que são trazidas de fora, e que estão referenciando estudos que foram feitos na Europa, estudos que foram feitos na Índia, ou na China, e a matriz energética deles é diferente. Esse cálculo aqui, ele tem que ser feito com a nossa matriz para ele fazer sentido, para a gente realmente entender o benefício de cada tecnologia. Assim, não tem lugar no mundo em que faça mais sentido ter o elétrico do que o Brasil. Mas também tem outras virtudes no Brasil, a gente sabe. O etanol é um combustível importante por ser renovável, certo? E ele traz benefícios. Então ele vai fazer parte de um processo de descarbonização. Não é um contra o outro, na verdade, né? É um mais o outro. Isso que é importante a gente sempre falar, né? E aqui do lado, mais para lembrar um seguinte ponto, né? Além de toda essa discussão sobre a descarbonização, ou seja, o quanto a gente, ao usar, né, um veículo elétrico, ou um veículo, né, a gente emite de gás de efeito estufa, que é o que o mundo está brigando para reduzir, certo? A discussão sobre o net zero, tentar chegar no equilíbrio de emissão de CO2 na atmosfera, tem um outro ponto, que o veículo elétrico, desses todos que estão listados aqui, né, entre híbridos plug-in, flex, gasolina, é o único que não gera gás de escapamento. Então, quando a gente fala num veículo rodando numa cidade, ou em qualquer lugar, na verdade, mas na cidade, sim, lugares que a gente enfrenta mais discussões sobre poluição, são os únicos casos que não entregam o problema que os outros carros entregam, que é material particulado, que a gente respira, traz problema de saúde, NOx, etc. Então, assim, são benefícios somados que a gente tem que lembrar dessas tecnologias. Bom, e o que está acontecendo, então, no resto do mundo, né? Em termos de objetivos dos países, né? Aqui eu peguei alguns só para a gente ter uma ideia, né? Acho que o mais emblemático é a União Europeia, né? Que colocou um objetivo de 100% de carros zero emissões em 2035. Aí você fala, poxa, mas eu já ouvi outros números, né? Sim, tem países que estão mais agressivos. Noruega, 2025. Quer dizer, tá aí, daqui a 2 anos não se vende mais carro a combustão lá. Tem que ser carro zero emissões. Se a gente for pegar algumas cidades, especificamente na Europa, também já determinaram parâmetros para acelerar então a introdução dos veículos elétricos. Quando a gente fala Estados Unidos, eles também têm o objetivo de chegar a 50% de elétricos em 2030. É bem agressivo, mas mesmo sendo bem agressivo, o governo também vem colocando muito dinheiro. Então tem interesse também, lógico, do país cumprir suas metas, né, de descarbonização, e o transporte é parte dele. China é hoje o principal mercado de veículo elétrico no mundo, em porcentagem, mas eles também têm objetivos, 2030, com 40% de veículo elétrico sendo vendido. Está aí, né? 2030 está batendo na nossa porta, né? E aqui os nossos vizinhos, né, na América do Sul, hoje o Chile já tem uma meta estabelecida em 2035 de ser 100% veículos elétricos. E aí você fala, bom, onde estão os principais mercados de automóveis no mundo? Tá aí, não precisa olhar muito longe, né? Então vamos lá, China é o principal, Estados Unidos, o mercado América do Norte, vamos falar assim, é o segundo maior, e a Europa está junto ali com os Estados Unidos, mercados grandes. Eles estão indo para esse caminho. O ponto que a gente tem que levar em consideração é, o Brasil tem um parque industrial, o Brasil produz, tem vizinhos já interessados, né, na eletrificação, com um destino claro já nas suas metas e objetivos. Eu vou exportar para quem? Se eu continuar produzindo aqui um carro a combustão. Então a gente tem que olhar esses temas com um olhar bem amplo, para a gente não ficar preso, lógico, a gente tem que olhar para as nossas virtudes, potencializá-las, mas a gente tem que estar olhando para o mapa mundial com bastante cuidado para a gente se posicionar. Aqui eu trouxe também um tema que é difícil a gente encontrar, né? Esse tema aqui eu encontrei, achei importantíssimo falar sobre ele, né? Que é quais são os benefícios para a saúde. Isso, no fim, se reflete na cidade, né? No posto de atendimento no município, né? Então, tem poucos estudos no mundo sobre o tema. Esse é um estudo que se destacou, no meu ponto de vista, feito no sudeste da Califórnia. Assim, o objetivo deles foi, analisando por CEP, né, por localidade, regiões da cidade, eles conseguiram cruzar a informação do crescimento de veículos elétricos naquele CEP
eles conseguiram cruzar com os dados das estações de medição de poluição daquele CEP e com a entrada de emergências, né, relacionadas à respiração, à emergência pulmonar nos hospitais. E eles conseguiram encontrar a correlação. Esse foi um estudo longo, né, por isso que ele é bom, ele começa em 2013 e vai até 2019, então é uma amostragem grande, longa, e num mercado que já tem mais veículo elétrico difundido. Então, hoje, se eu fizer isso no Brasil, com 8 mil carros aqui, eu não consigo chegar nessa conclusão ainda, né? E o interessante é que, sim, eles conseguem encontrar uma correlação no aumento na proporção de veículos zero emissões numa região, com a redução do nível de poluição daquela região, somado, né, a uma redução nas visitas ao centro de emergência com relação aos temas ligados à asma e outras crises pulmonares, né? Por outro lado, ele também demonstra o seguinte, que é interessante, porque isso faz parte das nossas discussões todas como empresa, é que essa adoção dos veículos elétricos ela não acontece de forma igual, mesmo no mercado desenvolvido como americano, nas regiões que são menos favorecidas, em termos de renda. Então, realmente, ainda mesmo nos Estados Unidos, é um carro que, nesse período especialmente, né, que foi analisado, de 13 a 19, é um carro caro para o americano. Então, isso aconteceu nas regiões que são mais, vamos dizer assim, desenvolvidas economicamente. E aí, vamos falar um pouco da indústria aqui no Brasil. Então, por que isso é importante, né? Por que a gente olhar para o que passou aqui dos slides anteriores é importante, né? A gente tem um destaque importante no mundo, né? A gente é o 7º no mundo em licenciamentos. E a gente é o 9º em volume de produção. Tem um parque industrial grande, a gente hoje poderia estar produzindo em torno de 4,5 milhões de unidades, mas a gente está trabalhando em média 50% disso, né? A gente está produzindo em torno de 2 milhões e pouquinho veículos, então tem uma capacidade ociosa grande. E a gente tem 57 parques, indústrias possíveis, né? Fábricas com potencial para produzir veículos aqui, produzindo, que está modernizado, ele está no nível do mercado mundial aí de indústria. Autopeças, grupo pesado aqui, 480 para mais fornecedores, nível global. E a gente está falando em um time grande, em várias empresas que pode desenvolver pesquisa e desenvolvimento aqui. Então tem um potencial imenso aqui dentro, né, no país. E aí eu falei, bom, legal olhar a indústria, mas e que outras oportunidades aparecem, né? Eu pensei na CI, eu falei, poxa, isso aqui pode ser legal de mostrar na CI, porque a gente está falando de grupos diferentes tamanhos, tem indústria, tem comércio, então, o que mais que vem? O que acontece quando a gente fala de um ponto de recarga de um veículo elétrico, né? Olha quantos assuntos estão relacionados a um ponto de recarga, né? Você tem um equipamento que tem que ser produzido, pode ser produzido localmente, importado, etc., mas legal, produzido aqui. Você tem projeto e instalação, é igual você fazer uma mudança elétrica na sua residência, você tem que ter um profissional e tem que fazer uma instalação de qualidade. Manutenção. Gente, um dos principais problemas, né, que a gente enfrenta na adoção da eletromobilidade é o seguinte, é você chegar para carregar um carro e aquele ponto não está funcionando. Isso tira a credibilidade do sistema, né? Então, assim, a cada ponto que você instala, você tem que ter a garantia que ele está em pé e funcionando. É um trabalho imenso, importantíssimo a ser feito. Mas, ou talvez tão importante quanto o investimento em si no ponto, né? A energia, hoje ainda tem discussões incríveis acontecendo no Brasil sobre eu comercializo a energia ou eu comercializo um serviço? Tem discussões tributárias, então a reforma pode vir para ajudar tudo isso. Mas sim, eu vou vender energia em algum momento. Hoje a gente está acostumado a ver os shoppings oferecendo energia gratuita. Por quê? Porque é muito barato ainda, né? Vale muito mais a pena para um estabelecimento comercial hoje, carregando um veículo numa velocidade lenta, né, que é o que normalmente acontece, são carregadores mais lentos. Tentar atrair aquele cliente e deixá-lo 1 hora, 2 horas parado no estacionamento, mas comprando no shopping, do que cobrar aquela energia dele. É muito pouco, a gente está falando de 2... Quando a gente fala num posto de recarga rápido, 1 kW, a gente está falando em R$2, assim, é muito pouco. Isso para dizer, então, num posto de recarga rápido, esses sim já cobram, a gente está falando em encher um tanque, uma bateria de um carro, tipo Bolt, em torno de R$120, ou menos do que isso. Isso para usar uma bateria vazia, né? Então, assim, primeiro, é muito mais barato do que um tanque de gasolina, em média, 4 vezes mais barato ter um carro elétrico
falando em recarga, do que ter um carro a gasolina. Mas esses temas hoje só estão sendo cobrados, né? A energia está sendo cobrada só nos carregadores de alta potência e alta velocidade. Dados do usuário, gente, isso aqui virou, né? Quer dizer, minerar dado, ou na verdade, o ter o dado, reter aquele usuário é também extremamente importante. Alocação do lugar, ou alocação do equipamento, e o treinamento das pessoas para fazer um pouco de tudo isso aqui, né? Então, se a gente pudesse, na verdade, a gente podia pensar que esse cifrãozinho está distribuído aqui, ó, todos esses locais. Peguei um outro tema, falei, pô, baterias, legal. A bateria, a gente sempre pensa, bom, a bateria acabou, um dia vai acabar a bateria, igual acaba do telefone, você fala, não, vou ter que trocar o telefone, perdi o carro. Não, não é igual, gente. A bateria do carro traz uma tecnologia diferente, ela tem sistemas de controle, de resfriamento, ela tem que trabalhar numa temperatura equilibrada. Então, assim, ela é um equipamento muito mais evoluído do que a gente está acostumado a pensar nas baterias, né? E, primeiro, ela pode ter manutenção. Então, as tecnologias novas vêm com possibilidade de você substituir células e fazer, eventualmente, correções se necessário. Mas, além disso, você também tem a chance de usar em segundo uso, né? Então, a gente já tem estudos, tem já empresas trabalhando nisso, de tentar desenvolver uma segunda vida para as baterias. Vou dar um exemplo aqui, não sei se a ACEI tem gerador, mas tem muito prédio, certo? Que a gente vai comprar e o prédio de apartamento tem um gerador a diesel. E aí, normalmente as construtoras trabalham, pô, vou colocar uma placa solar, tem um trabalho, um contexto interessante para isso, mas olha que interessante, no futuro, aquele gerador pode ser um banco de baterias, certo? Que pode ser comprado e ser colocado dentro de um espaço na garagem, e ele consegue suportar um período razoável, eventualmente, quando tiver uma queda de energia, etc. Não posso deixar de falar, mas os produtos que estão chegando no mercado a partir do ano que vem, eles já começam a trazer a tecnologia do veículo devolvendo a energia para o grid, né? Então, isso também abre possibilidade de negócios, né? Você tem... Primeiro vamos pensar no consumidor que está lá no prédio. Acabou a luz. Se o carro dele está plugado e tem um sistema bidirecional, legal, meu apartamento está funcionando, geladeira está rodando. Você talvez não vai ligar um chuveiro, né? Que é o que você não faria quando você está com um gerador. Mas você vai ter tua casa funcionando. Então, são conversas interessantes para serem pensadas, inclusive, do lado consumidor. Agora, vamos pensar num frotista, por exemplo. O negócio dele envolve gerenciar uma frota e tirar o máximo, certo? O carro, a van ou a caminhonete é um ativo, certo? O bidirecional, se somado ao mercado livre de energia, traz a opção, a oportunidade futura de você tendo a sua frota inteira carregada, né, você pode trabalhar ela para, primeiro, planejar o carregamento, antes de chegar nisso, planejar o carregamento no custo mais baixo, legal. E se o mercado está em alta, eu não estou usando os carros, eu posso devolver para o grid, numa condição de mais alta. Hoje você não faz isso, né? Você não enche o tanque de manhã, aumenta o preço, você vende à tarde. Vou esvaziar o tanque, não consegue, mas no carro elétrico você vai conseguir fazer isso lá na frente. Quando você fala em frotas, volumes grandes, isso passa a fazer parte do negócio da frota, né? Não é só otimizar a logística, não é só otimizar a manutenção, coisas que o carro elétrico já traz, mas é também essa questão do otimizar a compra e vamos dizer assim, a utilização da energia. E a reciclagem? Eu fui presencialmente, fui conhecer uma das empresas que reciclam bateria desse porte, né, de veículo elétrico aqui em São Paulo. Já fazemos isso, né? Mas a gente não faz até o último passo. A gente ainda tem o fim do processo, que é um processo muito bacana de se ver, de conhecer. Ele chega numa... Eu falo farofinha, eles devem brigar comigo, mas é uma farofinha mesmo, uma farofinha preta, né? Que na verdade é vendida para a Europa a preço de níquel, mas lá dentro tem manganês, tem cobre, tem lítio. Por quê? Porque a gente não tem ainda aqui equipamentos que façam o refino disso, a separação dos materiais para voltarem na cadeia. Está sendo reutilizado? Está. Tem reciclagem? Tem. Mas a gente ainda não faz no Brasil. Então tem uma oportunidade imensa aqui para empresas interessadas em trabalhar nesse tema da reciclagem. E tem muita coisa que a gente talvez nem pensou ainda, que vai aparecer. Então, assim, são novidades que se abrem assim, para a gente colocar no radar aí e ficar bem de antena.
Bom, e vamos falar um pouquinho de desafios agora, né? Eu poderia colocar tudo como oportunidade aqui, mas eu quis colocar um pouquinho de desafio, né? Então, o preço. Vamos falar do preço do carro, né? É um dos principais temas. Quando a gente vai falar com o consumidor, ele fala assim, bom, não dá com esse preço, talvez eu não compre. Isso o consumidor que não está fazendo a conta ainda, né? Se hoje a gente pegar um consumidor e sentar do lado dele e fizer uma conta, dependendo da forma que ele usa o carro, né, o tempo que ele pretende ficar com o carro, um veículo equivalente à gasolina ao mesmo preço de um veículo elétrico, a gente já teria como dizer para ele, olha, já é vantagem você ter um carro elétrico. Lógico, tem que ser o carro do tamanho que ele quer, tem que ser o carro, né, com as características, com o design. Então, assim, disponibilidade de produto, sim, mas o preço, hoje eu já diria, a gente já consegue mostrar vantagens no elétrico e esse preço vai cair. Eu vou mostrar na sequência. Infraestrutura, sem dúvida, é o segundo ponto. O pessoal fala, bom, eu preciso ter um ponto de recarga para eu poder carregar. Eu, esses dias, vi uma apresentação e eu achei bacana uma resposta que um colega deu. Eu falei assim, vamos procurar uma tomada aqui. Tem algumas aqui atrás, se a gente descer no escritório, tem tomada. Tem mais tomada do que posto de gasolina no Brasil. Então, assim, eletricidade está distribuída no Brasil inteiro. A gente não vamos criar isso como um grande problema. Mas, lógico, eu não vou deixar de falar. Assim, uma tomada normal, eu consigo carregar um carro. Vai levar muito mais tempo, sem dúvida. Eu preciso de um carregador rápido para trazer uma experiência para o cliente que é boa. Mas isso para dizer assim, não vamos criar isso como um grande problema, né? A infraestrutura ela pode chegar e ela vai chegar rápido, é o que a gente também vai ver no slide que eu vou mostrar. E, por fim, política pública. Por que política pública? Né? Pô, lá vem o cara de governamentais falar de política pública. Né? Tem que falar, é minha parte, gente. Esse aqui não tá. Todos os países que a gente viu o volume crescendo ali, no primeiro slide, na verdade, aconteceu porque tem um interesse político, sim, vinculado a uma agenda ambiental, uma agenda, às vezes, até geopolítica, né, e tudo mais. Mas, sim, tem um esforço. Porque, sim, é uma mudança, gente, é uma mudança gigante na indústria. A gente está falando em deixar de ter motor, transmissão, linha de combustível, filtro de combustível, escapamento. A gente está falando que tudo isso vai virar um motor elétrico, um conversor e uma bateria. E não por isso, né, a cadeia de fornecedores vai cair, não é esse o ponto. Na verdade, é o contrário. Essa cadeia ela já vem se desenvolvendo e olhando para essa mudança, considerando isso como, sim, um passo futuro a acontecer. Mas políticas públicas envolve justamente direcionar, né, o interesse do país para determinada mudança, para que os investimentos venham. A gente tem que atrair esses investimentos. Se a gente for olhar o mundo, hoje a gente pode dizer o seguinte, bom, Estados Unidos, investimentos pesados acontecendo. Todas as empresas, vocês podem olhar, todas já anunciaram investimentos pesados para a eletrificação nos Estados Unidos. Todas, de A a Z. Europa, a mesma coisa. Todos os europeus já foram. China, não precisa dizer. Quais são os países que estão pegando a segunda onda? México já pegou a segunda onda. México, lógico, pela proximidade com os Estados Unidos, tem uma troca comercial muito forte, está lá pegando e já recebeu investimentos pesados também. Então, vou falar da evolução do custo das baterias, né? Esse é um chart público bacana que eu achei interessante para mostrar, que é justamente assim, conforme cresce o volume de produção em gigawatt aqui de bateria, megawatt de bateria, quer dizer, escala, o preço cai. Isso aqui é economia, né? Mas olha que interessante esse estudo, né? Ele fala o seguinte, quando chegar a um custo de $100 por quilowatt, e vamos fazer uma conta aqui, né? 1 quilowatt, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Vamos dizer, a bateria de um Chevrolet Bolt tem 64 quilowatts. Olha, então, é uma conta, né? Então, uma bateria, só para a gente ter uma ideia, né? Onde eu uso 1 quilowatt. Mas $100 por quilowatt, o custo de produção de um carro elétrico vai estar equivalente a um de combustão interna. Então, e quando isso vai acontecer? A projeção diz que é entre 23 e 25. Já estamos chegando lá. Então, 23 estamos aqui. Então, o que a gente espera que aconteça, né? Eu estou torcendo para esses números se confirmarem, né? Quando a gente fez, por exemplo, os anúncios da Chevrolet Equinox EV, né, a Equinox elétrica, para o lançamento nos Estados Unidos, a gente já colocou que o preço dela vai estar em $30 mil, que é basicamente o preço da Equinox a gasolina. E aí, lógico, tem toda uma questão de usos e interesses dos consumidores, mas se você entra numa loja
E o cara te conta tudo que o elétrico traz de bom. Se você dirigir o elétrico, ele traz condições muito legais, né? Quando você experimenta o motor, o torque, etc. Dificilmente o cara vai optar pela combustão. Essa seria a minha expectativa. Por quê? O carro também vai ter menos manutenção, você vai parar menos, não tem que trocar tudo aquilo que eu falei. Você não troca óleo a cada 6 meses, você não troca filtro. Você tem momentos de revisão que são muito mais espaçadas. Você vai trocar pneu, palheta, amortecedor e, olha, pastilha de freio, olhe lá, porque você tem o regenerador e você gasta muito menos pastilha de freio. Então, assim, é um carro interessante nesse contexto, né, do custo do uso do veículo. Na hora que você põe na ponta do dedo, do lápis, você chega a essa conclusão. Bom, quando a gente fala de infraestrutura, esses números aqui são da América do Sul, né? Olha o crescimento que teve, né, de 21 para 22. Eu não consegui o número de 23, mas cada pontinho desse aqui, se você abrir hoje o aplicativo PlugShare, que é um dos aplicativos disponíveis no mercado, você consegue enxergar onde estão os pontos de recarga, né? Esses dias, conversando com um colega que trabalha com esse tema de infraestrutura, ele falou assim, Daniel, o pessoal às vezes não sabe que tem um posto, porque assim, não tem um posto de combustível, necessariamente. Você tem lá um comércio que tem um ponto de recarga. É uma mangueirinha ali, é um cabo pendurado ali atrás, e eventualmente a pessoa tem ou não tem conhecimento para saber se aquilo é o que é. Pode ser uma bomba de encher, não sei, encher o pneu do carro, mas a pessoa, né? Agora, curiosamente, né, essa empresa aqui, a EasyVolt, junto com a Vibra, eles abriram em São Paulo, aqui perto da Anália Franco, um primeiro posto única e exclusivamente com carregadores rápidos para veículos elétricos. Esse posto aqui, ele não para. Assim, é um negócio que fica rodando. Por quê? Porque quem já põe na ponta do lápis o uso do carro já chegou a essa conclusão. Motorista de aplicativo. Esses caras já estão dirigindo carro elétrico. Por quê? Porque é mais barato. É mais barato a energia, que é o custo de operação dele, manutenção. Então, assim, tem um custo de entrada maior? Tem. O carro elétrico ainda é um pouco mais caro, sim, do que o carro a combustão. Mas na hora que ele põe e estica essa conta por algum tempo, ele fala, opa, fecha a conta. Esse posto não para com vaga vazia. Aprendi até que eles têm a Mercado Livre tem um posto ao lado, né? E eles usam essa infraestrutura também para carregar as vans de distribuição, que são 100% elétricas deles. E um detalhe, eles têm até o cara para manobrar, para não perder tempo, porque tempo é dinheiro aqui, né? Então, até para não ficar uma demora no uso da vaga, eles têm um pessoal que cuida justamente dessa logística interna ali para o negócio ser rápido. E aí, políticas públicas. A gente podia fazer aqui um dia só de políticas públicas, que eu ia adorar, né? Chamar mais gente e tal, mas eu vou falar só um pouquinho aqui, tá? Prometo. O que acontece, né? Então, gente, desde um IPVA, né? Estímulo de natureza econômica, parte de um IPVA, que eventualmente alguns estados hoje já têm redução, parece pequeno, mas não é. A gente fala de um carro que eventualmente tem um preço perto dos R$300 mil, um IPVA 4% faz muita diferença na decisão de compra e na hora que você faz essa conta, né, do custo de operação. Pô, eu tiro a conta do IPVA, R$12 mil por ano, pô, essa conta pesa junto com o custo da gasolina e assim por diante. Natureza econômica, a gente pode listar outros aqui, né? A gente pode ter redução no imposto de importação, coisa que já tem hoje, mas estão discutindo subir com o intuito de talvez proteger um pouco a indústria local e assim por diante. Estímulos operacionais. Putz, aqui uma lista gigantesca. O mundo tem ideia para tudo, né? Tem país que colocou, não cobrava pedágio, né? Tinha vaga preferencial, não cobrava vaga rotativa para o carro elétrico, justamente para fazer com que a população tivesse interesse no primeiro momento. Isso aqui são estímulos que não são para sempre, né? Daqui a pouco chega um ponto que tem tanto carro elétrico que o estímulo acaba. Mas isso aconteceu em muitos países. Noruega é um exemplo. São Paulo é outro exemplo, certo? Tem a liberação do uso no rodízio, né? Bogotá, na Colômbia, também tem. Eles têm lá o pico placa. E aprendi esses dias que na Colômbia é mais complicado ainda. Se você comprar o segundo carro, não está garantido que você está salvo do rodízio lá. Porque eles sorteiam a placa no dia antes, na semana antes. Então, assim, se você comprou 2 carros diferentes, de placas diferentes, pode ser que você dançou, vai sortear a placa que você não vai poder ir trabalhar. Então, assim, é interessante, o carro elétrico lá não precisa ficar parado na garagem. Campanha educativa, na verdade, e aqui passa
lógico, eu falo com uma vertente muito ligada a veículo de passageiro, né? Mas eu acho que aqui São José traz um estímulo diferente, né? A gente tem o transporte público começando com um veículo elétrico, acho que é um exemplo, né? Parte também da educação do público. Primeiro, de que a tecnologia está disponível. Segundo, que é segura. Terceiro, traz seus benefícios em termos de custo para a cidade, por aí afora. E, sem dúvida, para o meio ambiente, né? Que essa conta a gente sempre vê. A cidade de São José dos Campos, ela põe no papel e fala assim, ó, é isso aqui que eu deixei de emitir de toneladas de CO2 na atmosfera. Quer dizer, tem essa mentalidade que passa a fazer parte. Estímulo a pesquisa e desenvolvimento, não tenho dúvida. A gente falou ali atrás de bateria, isso aqui tá, gente, é um mundo novo, né? Para se desenvolver. Seja o criar da bateria, né, a bateria nova, seja lá no fim, a reciclagem e tudo mais. Então tem muita coisa bacana por vir. E vem junto com uma mudança no automóvel, né? No momento em que o automóvel ele passa a ser 100% elétrico, ele passa a ser muito mais conectado. A gente passa a olhar para esse carro como na verdade, ele é um celular sobre rodas, na verdade, né? Tudo dele é gerenciado por um software. Então, a gente tem contratado muito mais engenheiro de software do que a gente contratava no passado. A gente tem muito mais linha de programação do que a gente podia imaginar num carro alguns anos atrás. E sim, estimula a industrialização. Por quê? Porque, na verdade, o mercado precisa crescer, né? A indústria automobilística ela é extremamente dependente em capital, né? Então, para a gente fazer um carro novo, né? Vou colocar um carro novo na rua, eu compro ferramenta, eu desenvolvo e eu mexo na minha fábrica, eu invisto em equipamento na fábrica, é muito dinheiro, né? São investimentos pesados. O estímulo à industrialização vem num contexto de, bom, vamos fazer esse mercado crescer para que tenha volume, vamos encontrar sinergias para que o mercado possa virar. E aqui um olhar, é o último, hein, de políticas públicas, eram só 2, tá? Gente, envolve tudo, né? Quando a gente fala em política pública, parece que vem o cara falar de dinheiro, economia, tal. Não, sim, tem emprego, tem renda, sim, nasce pela economia, mas quando a gente está falando de mobilidade elétrica, é muito mais do que isso, né? A gente falou aqui de meio ambiente, e não tenho dúvida, tem que fazer parte da discussão, ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento no país. São José é um ótimo exemplo disso, com muita coisa acontecendo aqui nesse sentido. Infraestrutura, ligado à energia, né? Então, na verdade, tem a infraestrutura dos pontos de recarga, mas também tem a infraestrutura da distribuição de energia elétrica, né? Então, tem que chegar energia suficiente nos prédios para uma demanda futura que vai ser um pouco maior. Saúde. Gente, isso aqui a conta fecha lá na frente. Se a gente esticar essa linha aqui por 30 anos, né, e a gente projetar que a gente está trocando uma cidade de veículo a combustão para veículo elétrico, essa conta fecha e vai fechar no município, né, que é mais bacana ainda. E a parte de educação e comunicação também, né, trazer um pouco de conhecimento, trazer informação para as pessoas. Sobre os benefícios, sobre tudo que vem junto. Não é uma agenda única, sabe? Não é um olhar único, exclusivo sobre o fator econômico. Não é. É muito mais. E acho que é importante comentar, né? Nós, como empresa, a gente trabalha, eu quase que dedicado ao tema, nas associações, participando nas discussões de Anfávia, participando nas discussões na BVE, que é a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, justamente para difundir uma visão um pouco mais ampla para conseguir que essas discussões avancem, né, para que o Brasil tenha um olhar positivo também para a eletrificação, para que não fique uma tecnologia em segundo plano, para colocar a gente no mapa mundial desse tema. E aí eu vou falar brevemente aqui sobre a nossa visão de futuro. Agora eu vou falar um pouquinho da GM, né? Falei um pouco de carro elétrico, indústria, etc. A GM tem uma visão de futuro do mundo, de um mundo sem acidentes, zero emissões e zero congestionamento, né? E por que zero emissões, né? Eu tive que pegar esse slide aqui, não precisa ler tudo, né? Nem para isso. Na verdade, eu quero ver esses numerinhos grandes aqui, ó. Porque é o seguinte, quando a gente pensa na produção de um carro elétrico, né, a gente está falando de basicamente 2% das emissões de gases estão na produção. E aqui eu estou falando de emissões diretas, quer dizer, o que eu emito na minha fábrica e a energia que eu compro emite também. Então, se fosse de carvão, seria diferente desse número. Mas assim,
2%, gente. É uma parcela muito pequena. 14% vem do que eu compro dos meus fornecedores. Também não é muito. O que a gente vem fazendo nesses dois temas aqui, fornecedores e fontes diretas e indiretas, né? A gente vem com um objetivo de neutralidade de carbono até 2040, então comprar energia limpa, esse é o primeiro ponto, então vamos refazendo os nossos planos de compra e negociação de energia. E quando a gente fala em fornecedor, é engajá-los também no nosso objetivo. Como que eu faço os meus fornecedores também limparem, né, descarbonizarem a sua própria cadeia, Tier 1, Tier 2 e assim por diante. É um trabalho longo, mas a gente já vem desenvolvendo isso nos Estados Unidos e já começou a desenvolver esse trabalho aqui também no Brasil. Mas olha só esse numerão aqui, gente. Esse é o numerão. Ó. 84% da emissão no ciclo de vida de um produto automóvel hoje é no uso. É você que está dirigindo o carro na rua. Eu fiz a minha parte. Vamos supor, se eu limpar aqui, ó, 14 mais 2, eu fiz a minha parte. Não, a GM não tem esse olhar. O nosso objetivo é limpar 84%. E aí você fala, poxa, então, cara, fecha o ciclo, né? Então, por isso que a GM está falando em zero emissões. E por que o carro elétrico é a nossa solução? O carro elétrico é a nossa solução porque é o único que vai fazer isso aqui. É o único que vai entregar zero aqui. Então, por isso que a GM tem o objetivo de até 2035 mudar seu portfólio para ter 100% de veículos elétricos, né? Por isso que ela vem trabalhando em outras tecnologias de eletrificação, aqui embaixo a gente menciona. Por exemplo, a Hydrotech, que é uma empresa que está trabalhando com célula de combustível também, foco maior nesse momento no mercado americano, mas com um olhar para veículos pesados, por exemplo. Então, trem, navio, veículos de transporte de carga, como caminhões. Então, esse é o motivo. Eu quis pôr esse slide, porque às vezes você fala, mas a GM só fala em carro elétrico, né? Sim, tem a ver com o objetivo que a empresa colocou, e é assim que a gente olha o mundo no futuro, né? E o que a gente fez, ou vem fazendo, então, ao longo desses anos? A gente anunciou o nosso objetivo de 000, se não me engano, foi em 2017. Então, de lá para cá, a gente está virando a empresa. É uma virada. Cada projeto que a gente termina de um veículo a combustão, aquele grupo de pessoas passa a fazer parte do grupo que está desenvolvendo veículos elétricos. Então, assim, é uma virada, e o portfólio, a gente está justamente mudando o portfólio para elétricos, né? A gente espera ter um plano de 30 veículos elétricos até 2035 e um investimento de 35 bilhões. Gente, é bastante dinheiro, de dólares, né? Esse número aqui é lá nos Estados Unidos, mas é um valor alto, porque realmente é uma mudança significativa. E aqui já tem alguns dos veículos que a gente já viu chegar, né? A gente tem o Hummer elétrico, que é um carro super especial, a gente acha que junta nele tudo que a gente pode pensar de tecnologia nesse momento. É o veículo mais completo, né, de recursos. Esse aqui é o Origin. Ele vai ser produzido lá em Michigan. Esse é um veículo que não tem frente, né? Você está vendo? É um veículo autônomo, de fato. Né? Ele vai ser comercializado para ser usado em algumas cidades. A gente já tem licença e vem operando o modelo autônomo em algumas cidades, mas ainda não tem essa cara. Né? O autônomo que a gente está operando, ele tem a cara do Chevrolet Bolt. Em São Francisco, é uma cidade que já tem esses veículos rodando, no modelo do Bolt. Mas assim que esse carro aqui, né, que esse modelo entrar em produção, ele vai poder ser visto rodando. Você vai poder chamar pelo aplicativo e vai parar esse negócio aqui. Você vai entrar, não vai ter motorista, e você vai ser entregue com segurança no outro ponto, né? Esse aqui é o Cadillac. Esse aqui é a Silverado elétrica. E a gente também tem a van Bright Drop também. O interessante é assim, o que traz de benefício também, né? Todos esses carros aqui, eles são praticamente desenhados em cima da mesma plataforma. Do carro pequeno ao carro grande, né? Quer dizer, lá não tem carro muito pequeno nos Estados Unidos, mas assim, dos carros médios, pequenos para grande. Então tem uma otimização grande de componentes, isso traz e ajuda nesse início, especialmente na escala. E o que vem para o Brasil, né? O que já temos aqui, né? Então, do lado esquerdo aqui a gente está vendo o Bolt EUV, né? Esse carro já está à venda aqui. Ele é o irmão mais novo do Bolt, que é o veículo hatch. Esse aqui tem uma cara de SUV. E a gente já anunciou para o início do ano que vem esses outros dois modelos. Essa é a Blazer EV.
É um carro um pouquinho maior do que uma Equinox, que é essa azulzinha aqui. Também está bem bacana. São carros ainda numa condição de importação, mas o objetivo é justamente a gente trazer esses carros, fazer com que o mercado cresça, para ele ser conhecido, e esses carros vão vir recheados de novidade, tecnologia, e a gente espera que eles sejam muito bem aceitos aqui.